Voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, não custa absolutamente nada, porque a gente vai falar sobre Flamengo, tá? E eu quero falar sobre o presidente Rodolfo Landim, que por sinal foi xingado hoje pela torcida do Flamengo, que esse vídeo está sendo gravado nesta quinta-feira, quando o Flamengo ganhou, né, em Volta Redonda, o título do Campeonato Brasileiro Sub-20, bicampeonato do Flamengo. Aliás, muito bonita a história do goleiro Diogo, né, que foi decisivo nas cobranças e é um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu. Landim, como eu disse, foi xingado no momento em que o Flamengo recebia a premiação e tem cada vez mais se aproximado do futebol profissional do time. Ou seja, tem cada vez mais se aproximado do Ninho do Urubu. O que isso significa? Significa uma intervenção, que Landim quer acompanhar de perto as coisas que têm acontecido no Ninho do Urubu. Vale lembrar que Rodolfo Landim fica majoritariamente na Gávea, né, e faz essa aproximação nesse momento para ver o que está acontecendo. Já foi ao Ninho por 2 vezes, numa semana de crise profunda no Flamengo, após o empate contra o Internacional, para se reunir e expressar o apoio dele, Landim, ao técnico Jorge Sampaoli. Ora, Landim é o grande fiador da permanência de Jorge Sampaoli. Já foi o grande fiador da chegada de Jorge Sampaoli ao Flamengo. Landim sempre quis ver o Sampaoli dirigindo o Flamengo. E agora ele faz da sua missão a permanência do técnico, que já teria, muito provavelmente, sido mandado embora caso a decisão fosse apenas do departamento de futebol do Flamengo. Este vídeo tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece a KTO.com, meu camarada? Você não sabe o que está perdendo. Por favor, entre, após assistir a este vídeo, no site KTO.com. Aí você vai fazer o seu registro. Quando você fizer o seu registro, você vai colocar o meu cupom Bernardo. Esse processo de fazer o registro não demora mais do que 1 minuto, tá? E quando você colocar o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar pela primeira vez no site para fazer a sua fezinha. Por exemplo, depositou 100, eu vou lhe dar R$20. As melhores odds do mercado, e tem jogo da seleção brasileira nesta sexta-feira, eu posto no meu Instagram, nos stories, no Instagram, @BernardoAqui. Siga-me no Instagram, @BernardoAqui, tá bom? E você vai conferir as melhores odds do mercado no site KTO.com. E para você que quer aprender a tocar guitarra, este canal te dá uma oportunidade incrível. Você pode aprender a tocar de graça com um músico profissional, o professor de guitarra e violão, Átila Reis. Para agendar a sua aula gratuita experimental, é só entrar no site dele, cujo link está na descrição deste vídeo, tá bom? E aí você vai ter uma aula de graça, personalizada, exclusiva e ao vivo de qualquer lugar do mundo, na tela do seu celular. Voltando a falar sobre essa questão do presidente Rodolfo Landim. Na minha opinião, isso é um erro gravíssimo, porque Rodolfo Landim não entende nada de futebol. Ele pode ser um bom administrador, e a gente pode fazer algumas ressalvas aqui à administração do Rodolfo Landim, como, por exemplo, a majoração, o valor abusivo no preço dos ingressos para os jogos da final, ou para o jogo no Maracanã, da final da Copa do Brasil no próximo dia 17. Eu acho isso um absurdo, uma sacanagem com o torcedor, e isso passa, evidentemente, pelo crivo do presidente Rodolfo Landim. Só que a intervenção, ou melhor, a maior atuação do Rodolfo Landim no futebol, ela é danosa ao clube. Como eu disse, Landim não entende nada de futebol. Ele tem de se cercar de pessoas que realmente entendam de futebol. O Marcos Braz, a gente pode falar 1 milhão de coisas aqui. O Marcos Braz é um cara que faz boas negociações, né? Falta a ele, na minha visão, Marcos Braz, ter abaixo dele
um diretor técnico profissional, cobrar mais jogadores, e também o técnico Jorge Sampaoli, e também os gerentes de futebol, Carlos Norval, Juan e Fabinho Soldado. Dito isso, não adianta o Landim fazer essa intervenção ou acompanhar mais de perto o futebol do Flamengo, porque simplesmente ele não é a pessoa indicada a isso. O Landim vai chegar e falar, mas peraí, esses jogadores aqui com quem eu vou renovar o contrato, eles valem a pena? Como é que o Landim vai fazer essa avaliação se ele não é o cara que vai avaliar tecnicamente esse grupo de jogadores? Ele não tem condição de fazer isso. Não tem. Precisa ter alguém lá que o faça. E esse cara não é o Rodolfo Landim. Então por que o Landim vai se meter mais nisso? Porque ele quer. Né? E não tem ninguém abaixo para dizer, presidente, olha só, não é por aí. Né? O Landim tem outras coisas para se preocupar. O departamento de futebol não é lugar para o presidente atuar, tá? A não ser que esse presidente entenda muito de futebol, muito de futebol. Eu acho um gravíssimo erro esse. Isso, vamos dizer que fosse uma solução correta, né? Que o Landim de fato tivesse de fazer uma intervenção no futebol do Flamengo e tal. Por que isso então não foi feito antes? Por que só agora? Eu vejo uma série de contradições nessa história toda. Você aprova essa medida do Landim? Deixa aqui o seu comentário abaixo. Eu acho lamentável. Eu acho lamentável. Já falei aqui 1000 vezes. O Flamengo precisa de um diretor técnico de futebol, não um diretor executivo, que já tem lá o Bruno Spindel, mas um diretor técnico de futebol para fazer essa avaliação do elenco e versus a avaliação do elenco, fazer a contratação do técnico para a próxima temporada, já que o Sampaoli não deve ficar. Tá? Isso sim, um cara para responder ali é o Marcos Braz, né? E não haverá troca do Braz mesmo, o Rodolfo Landim não vai tirar o Marcos Braz do Flamengo, mas esse cara precisa existir. Não, para mim não deve ser um brasileiro, não deveria ser um brasileiro. Já falei aqui que o Leonardo não é esse cara. Então o Flamengo precisa de mudanças, não de intervenção do presidente. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.